Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos em mais uma live da nossa querida Sociedade Fraterna de Estudos Espíritas. Hoje uma noite de aprendizado, com a retomada do Gama, Grupo de Apoio Mão Amiga Ana Rosa, para fazermos mais uma live. Muito boa noite a todos. Me deem um retorno, por gentileza, quanto ao áudio, focos, está tudo certinho. Estou esperando o pessoal entrar. Muito boa noite. Mais uma live com a nossa querida Sociedade Fraterna de Estudos Espíritas. Hoje com a retomada do Gama. Grupo de Apoio Mão Amiga Ana Rosa. Já estou vendo o Dr. Gustavo aqui. Boa noite a todos. Todos aqui na expectativa. Olá, doutor Gustavo Alves, tudo bom? Tudo ótimo. Tudo bem. Muitíssimo obrigada por estar conosco nesta noite. Estou esperando o pessoal entrar. Está muito frio, né, Gustavo? O pessoal está com preguiça. Esse friozinho às vezes dá essa preguicinha, mas no fundo, quando a oportunidade é boa, a gente não pode perder, né? Ah, com certeza, com certeza. Você está me ouvindo bem? Está tudo certinho? Perfeitamente. Então, perfeito. Eu vou só fazer uma abertura, falar um pouquinho rapidamente sobre o Gama, e aí eu passo a palavra para você, tá bom? O pessoal está dizendo que está travando, está tudo certo do meu lado, o seu lado também está tranquilo o vídeo, deve ser a região aí, Rosângela. Rosângela acabou de dizer que tá travando o vídeo. Deixa eu só arrumar o meu foco. Pessoal, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da Sociedade Fraterna de Estudos Espíritas. Que Deus nos envolva nesta noite de proteção, para que nós tenhamos as informações aí plausíveis sobre a Covid que assola o nosso planeta Terra. E hoje muito feliz. Dois motivos que eu estou muito feliz. O primeiro motivo é por nós estarmos retomando o Gama, que é o grupo de apoio Mão Amiga Ana Rosa, que surgiu em 2015. E o segundo motivo é por estar aqui com o Gustavo Alves, um queridíssimo amigo de longas datas. Eu não vou falar ano para não fazerem as contas, né, Gustavo? É Mas muitíssimo obrigada por estar conosco, dando início ao Gama nesse formato online e com as suas informações, o seu conhecimento. Então, muito obrigada. Falando rapidamente sobre o Gama ele foi idealizado por trabalhadores e voluntários da Fraterna que na época vivenciaram o câncer. E aí, quem foi a grande idealizadora do Gama foi a Arlete, que está aí assistindo a gente. O Gama, ele começou quando ela foi diagnosticada com câncer, Gustavo. E aí, ela começou, estou com câncer, e agora? Então, tem tantos tópicos que você tem que passar, onde que eu vou, a burocracia, o que eu tenho que fazer. E aí as pessoas começaram a sentir a necessidade de informações. E aí ela disse, por que não, dentro da Fraterna, nós criarmos um projeto, um programa, para que nós pudéssemos informar a comunidade, né, sobre não só o câncer, mas como tantas outras patologias. As pessoas vieram, começaram a entrar no Gama, o comecinho dele foi um espaço vivência, né, e ali nós estávamos com uma psicóloga nos ajudando, e as pessoas traziam problemas diversos, né, desde o câncer, hipertensão, e começaram a surgir outras patologias. E nós não temos o conhecimento técnico, daí que surgiu a necessidade de nós buscarmos profissionais da saúde que pudessem nos dar essa orientação. Então, o Gama, qual que é o papel dele? Ele acolhe e apoia moralmente e espiritualmente pessoas que passaram ou passam por alguma experiência, uma patologia, e os seus cuidadores. Então, nós fizemos esse espaço vivência, foi bem legal, começou às sextas-feiras, inclusive. E aí depois o Gama mudou para quinta-feira à noite, porque quinta-feira lá na Fraterna nós fazemos um tratamento espiritual, com passes, né? Espiritual dentro da doutrina que nós seguimos. Mas nunca deixamos de orientar as pessoas de seguirem o tratamento médico, que é muito importante.
Ele vai lá para ele buscar um consolo, se apoiar na fé, mas é fundamental também continuar com um tratamento de saúde com os profissionais médicos das suas especialidades. E lá no Gama, durante todo esse período, nós abordamos vários outros assuntos: hipertensão arterial, automedicação e os riscos para a saúde, cuidados com a alimentação, diabetes, depressão, transtornos e vários outros profissionais que nós conseguimos trazer. Agora, sendo em formato de live, eu acredito que eu consigo atingir mais profissionais da saúde, né? Para eu não ficar só na orelha do Dr. Gustavo Alves também, né? Porque agora que eu descobri ele em Barbacena, que ele falou sim, coitado, agora a gente vai te chamar para falar sobre Alzheimer, falar tantos outros assuntos que é fundamental. E você tem um trabalho muito bonito, né? Junto ao Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, que na parte dos idosos, né? Você tem um trabalho muito bacana. Uhum. Então é assim, é um resumo que nós fizemos sobre o Gama. E aí eu quero convidá-los em agosto, eu e a Arlete vamos fazer uma live falando mais sobre o Gama, explicando como que funciona este programa, que ele passou a ser fundamental e ajudou muitas pessoas, sabe, Gustavo, lá na Fraterna? Porque as pessoas surge uma doença e agora, né? O que eu faço? Então elas ficam perdidas e por isso que a gente precisa muito de vocês, profissionais da saúde, nessa empreitada. Falando um pouquinho agora sobre o Dr. Gustavo, para passar a palavra para ele, que eu falo mais que o repórter, então eu vou te passar a palavra, mas deixa eu primeiro te apresentar. Eu pedi para o Dr. Gustavo para ele me dar um resumo, né, me falar o currículo dele. Ele me mandou um pergaminho, gente. Eu falei assim, só o currículo dele, eu vou falar 8 horas aqui. Então eu fiz um resumo. E o cara é fera, ele estudou pra caramba, ele tá aqui, não é de orelhada, né, Gustavo? Estudou bastante. Então, aqui eu vou fazer um resumo do currículo dele. Se porventura você achar que ficou faltando alguma coisa que seja relevante eu falar, você complementa, tá bom? Então, o Dr. Gustavo Alves, ele é farmacêutico bioquímico. Eu acrescentei um renomado cientista. A gente tem que valorizar a ciência e os nossos cientistas. Ele é coordenador do Grupo de Cuidado Farmacêutico ao Idoso pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. Ele é coordenador e professor nos cursos de pós-graduação das faculdades Oswaldo Cruz e autor de livros no segmento de farmácia e Alzheimer e diretor do site Farmácia Hospitalar. O site é www.farmaciahospitalar.com. Dr. Gustavo também é consultor da Rádio Bandeirantes para assuntos sobre a Covid-19 e outros assuntos relacionados à saúde, tendo realizado também entrevistas para as emissoras de rádios e TVs como Globo, SBT, Record, Gazeta, CBN, Jovem Pan, Cultura, UOL, Canção Nova, Hit TV, TV Alesp e agora Sociedade Fraterna. Olha que chique, tá vendo? Gustavo, eu vou te passar a palavra. Hoje ele vai falar sobre mitos e verdades sobre a Covid-19. Então, muitíssimo obrigada mais uma vez. A palavra é com você. Você quer que eu continue com você? Você quer que eu desligue o vídeo? Não, Enfim. pode continuar, é bom. Então tá. E as perguntas que as pessoas fizeram, e aí no finalzinho aí eu te passo. Tá bom? Muito bom, muito bom. Boa live, muito obrigada. Eu quero agradecer muito, Edi, o convite que você me fez. Eu sinto uma grande satisfação em poder dividir um pouquinho das informações. Na verdade, a cada apresentação, a cada live, a gente é obrigado também a estudar mais um pouquinho, aprender um pouco mais. E mais uma vez, falando do SARS-CoV-2, da Covid-19, essa doença, essa pandemia que se aproxima de números aí astronômicos, absurdos, né? O Brasil deve atingir, infelizmente, no domingo, por uma questão estatística, o número de 500 mil. Nós estamos com 496 mil mortos hoje, lembrando que hoje ainda é sexta-feira. No mundo, essa epidemia, logo vai se aproximar do número de 4 milhões de pessoas vitimadas, pessoas que tiveram a comprovação
de morte relacionada à Covid-19, até porque os agravos que ela provoca depois eles podem trazer danos secundários que podem determinar uma outra causa de morte, que não necessariamente o motivo da entrada do indivíduo no hospital, numa UTI. A Covid-19, de quem está nos acompanhando aqui, boa noite a todos, ela foi identificada inicialmente no dia 31/12/19, na cidade de Wuhan, na China. Existem relatos que apontam que a Covid já estava entre nós a partir do mês de novembro. Esses relatos ainda precisam ser confirmados, mas não é tão difícil fazer a confirmação a partir de reconhecimento genético dos tipos de vírus que foram detectados. A cidade de Wuhan, ela tem um mercado muito famoso, um mercado típico, mercado chinês, e o chinês ele tem o hábito de comercializar nesses mercados os animais silvestres, animais que são trazidos do meio em que eles vivem e que são comercializados para serem abatidos e servem de alimento. É muito comum isso na China e não há nenhum problema nisso. O grande problema é que muitas vezes esses animais acabam entrando em contato com outros animais que não silvestres, animais domésticos ou mesmo com seres humanos, e aí aquilo que a gente chama de vírus zoonótico, que é o SARS-CoV-2, que é um vírus zoonótico, um vírus que convive lá nesses ambientes, nesses micro ou macroambientes da natureza, eles acabam invadindo o nosso espaço. Na verdade, nós estamos invadindo o espaço deles, né? O mecanismo ele é reconhecido como spillover. O spillover é um termo do inglês que significa salto de espécie. Então, inicialmente o que provoca tudo isso é a interferência do ser humano em habitats que não é o dele. Então, a questão da derrubada das florestas, a questão da devastação das florestas, a questão da contaminação de rios e de outros ambientes acaba colocando-nos em contato com habitats que não são nossos. E daí, esses vírus que ali são considerados normais, vírus zoonóticos, eles acabam sendo trazidos para o convívio dos seres humanos. Então, o SARS-CoV-2 identificado 31/12, essa pandemia ela foi reconhecida lá em meados de março de 2021, o vírus reconhecido em 31/12/19, em março de 20, 2 meses e meio depois, aproximadamente, quase 3 meses. A ciência ela é muito rápida atualmente, né? A ciência conseguiu 2 meses depois mapear geneticamente o SARS-CoV-2. E por que SARS-CoV-2? Porque os coronavírus, aliás, Covid-19, né? COVID, co de coronavírus, vi de virus e D de disease, doença em inglês. Covid-19. Por que 19? Reconhecido em 19. Por que o SARS-CoV-2? Porque nós tivemos a SARS, foi o primeiro coronavírus que nós tivemos em 2002, 2003, com uma letalidade aí por volta de 9,8% a 10%. Depois tivemos a MERS, que foi o coronavírus do Oriente Médio, que teve ali como elemento intermediário desse salto de espécie o camelo, e agora recentemente tivemos o SARS-CoV-2, que tem como elemento provável o morcego. Na SARS, lá inicialmente no ano 2002, 2003, se falava no pangolim. Então, o SARS-CoV-2 ele emerge, ele é trazido para o nosso contato, imediatamente as autoridades sanitárias notificam esse vírus que nunca tinha sido identificado em seres humanos, e a gente começa uma corrida contra o tempo, porque o grande problema do SARS-CoV-2 é que, embora ele tenha uma letalidade baixa, a letalidade dele é baixa, 0,7%, 0,8%, pode chegar a 18% em idosos, mas a média da população é 0,8%. Veja, o ebola, que não tem nada a ver com Covid, não é coronavírus, mas o ebola tem uma letalidade de acima de 40%. A MERS, essa do Oriente Médio, uma letalidade de 34%. Você imagina, nem vamos imaginar, se os SARS-CoV-2 tivessem a mesma letalidade do ebola ou da MERS. Eu, certa vez, fiz esse cálculo numa entrevista que eu dei ano passado. Em 3 meses, a civilização humana estaria dizimada. Então, nós temos aí alguns pontos favoráveis. A letalidade é baixa, mas a transmissibilidade é alta. A transmissibilidade é alta. Existem 7 tipos de coronavírus. 4 convivem entre nós. Aliás, o resfriado provocado pelo rinovírus
só em segundo lugar vem de origem do coronavírus, da mesma família do coronavírus, quer dizer, ele já circula entre nós, mas não essa modalidade nova, que aí vai afetar inicialmente a região respiratória, os alvéolos, os pneumócitos do tipo 2, vão alterar a tensão superficial. Então, por isso que, inicialmente, você tem um grande problema respiratório. Eu não sei se daqui a algum tempo vai ser revista essa ideia de que o coronavírus, SARS-CoV-2, é um vírus respiratório, porque os desdobramentos que ele apresenta no organismo, depois que ele traz esse problema respiratório, interfere nas trocas gasosas, aumenta a tensão superficial alveolar. Aí nós temos a chamada cascata do processo inflamatório, que é quando o indivíduo entra num processo inflamatório agudo, e depois o comprometimento de coagulação, depois o comprometimento, o pulmão está muito machucado, então o rim vai ter que se sobrecarregar para fazer funções que o pulmão já não consegue fazer mais. Então, comprometimento renal, depois cardiovascular. Ou seja, sabe-se lá se a gente vai rever essa ideia de que ele é exatamente um vírus respiratório. Muito bom. Rapidamente, nós tivemos o desenvolvimento de vacinas. E aí a grande pergunta que é feita, mas por que tão rápido? Como é que é possível? Veja, a AIDS foi identificada em 1983, lá pelo Luc de Montagnier e pela Françoise Barré-Sinoussi do Pasteur na França, depois o Robert Gallen em São Francisco, Estados Unidos, em 85 o ELISA, o teste para identificar a AIDS, mas entre o gap de 85 para 83, 2 anos para fazer um diagnóstico, e o AZT, que foi o primeiro remédio para a AIDS, que foi em 87, já existia, que era um remédio para tratar câncer e cancro. Então não foi um remédio feito para a AIDS. Lá em 95, 96, nós tivemos a chegada dos inibidores de protease, Saquinavir, 3TC, Indinavir, Efavirenz e o próprio AZT que já existia. Mas por que no caso do Covid foi tão rápido? Porque nós já tínhamos os modelos do SARS, esse primeiro coronavírus de 2002, 2003, depois a MERS, nós já tínhamos a plataforma dessa vacina sendo feita. Se nós não tivéssemos tido essa pandemia, provavelmente já estaríamos desenvolvendo a vacina para esses coronavírus anteriores. Então, daí foi muito mais rápido. A gente chama isso de fast track. É um mecanismo de apressamento da pesquisa clínica. Nós adiantamos a pesquisa clínica para conseguir, portanto, delinear a molécula, delinear essa nova vacina. Hoje, para que vocês tenham uma ideia, existem 90 vacinas em desenvolvimento no mundo. 90. Temos as aprovadas aqui no Brasil, temos a vacina de Oxford, a chamada vacina do cavalo de Troia. Você pega um adenovírus da gripe do chimpanzé, enfraquece ele e coloca escondidinho ali um pedaço da proteína S, a proteína spike do coronavírus, entra no teu corpo, esse cavalo de Troia escondido, e aí você vai ter a reação imune que vai produzir anticorpos contra a vacina, que é o caso da Oxford, AstraZeneca, Fiocruz. Temos a Coronavac, Sinovac, BioNTech, China, Brasil, que já é uma outra vacina, uma vacina de vírus atenuado. Temos a Moderna e a Pfizer, que são as vacinas genéticas. Temos a vacina do Instituto Gamaleya da Rússia, que é a Sputnik V, que é uma vacina também de cavalo de Troia. Enfim, as vacinas com sucessos, se é que a gente pode colocar dessa maneira, Edi, quem está nos assistindo, com sucessos diferentes, né? Graus de eficiência que dependem muito do tipo de vacina e do momento em que a vacina é administrada. Veja que o grau de eficácia da Coronavac ele está em 50,38% e 50,4% para casos leves. Em casos mais avançados, essa eficácia ela aumenta. A vacina de Oxford, a vacina da Pfizer, tem um resultado um pouco melhor, mas isso não significa que elas sejam melhores, porque a vacina nada mais é do que um estímulo para o nosso organismo produzir anticorpo. Veja, a vacina da tuberculose tem uma eficácia de 50%, e nem por isso deixa de ser uma ótima vacina que só não exterminou a tuberculose da civilização humana, porque nós tivemos os problemas de resistência, depois os antibióticos que são utilizados no tratamento da tuberculose, pirazinamida, tambutol, rifampicina, isoniazida, e depois o surgimento da AIDS, que mascarou e trouxe a tuberculose ali também na sequência. Então, essas vacinas foram desenvolvidas rapidamente. Hoje, o Brasil está com o número, está aumentando, mas ainda está aquém do que a gente precisa. Nós chegamos aí aos 20 milhões de vacinados, vacinados efetivamente. Tá? Se você considerar primeira e segunda dose, 20 milhões. Se considerar a primeira dose, esse número está muito maior, mas efetivamente nós estamos aí com 11% da população brasileira vacinada das duas doses. Qual é o número ideal de vacinados? Essa grande pergunta que se faz. Quantas pessoas
a chamada imunidade coletiva, a imunidade de rebanho. O número mágico seria 70% se todas as vacinas fossem utilizadas com esses graus de efetividade, pelo menos acima de 50%. A gente precisaria vacinar 60%, 70%, 70% das pessoas, é o número ideal, para que a gente pudesse, então, reduzir substancialmente o número de mortes. A gente não vai deixar de ter a Covid entre nós. Ela vai deixar de ser uma pandemia e vai virar uma endemia, como é o caso, ou em alguns locais ela vai virar uma epidemia, e em outros locais ela vai virar endêmica, como é o caso da malária, como é o caso da própria AIDS, etc. Então a gente precisa atingir números maiores. Em contrapartida, os mecanismos, claro, de isolamento social, distanciamento social, o uso da máscara e o álcool em gel. Por quê? Aí vem a pergunta. Uma pessoa que está vacinada, e eu vejo isso muito, né, muito frequentemente. Eu estou vacinado e você também estou. Então vamos tirar a máscara, nós estamos vacinados. Está certo, está errado. Por quê? Porque eu carrego partículas virais na minha mucosa do nariz, na boca, e eu posso transmitir para outras pessoas que não foram vacinadas, ou mesmo quem foi vacinado, em algum momento também vai ter contato, vai tocar em algum objeto. Então, essa ideia de que vacinado está livre, pelo contrário, que nós podemos chegar no ponto, talvez nós vamos chegar nesse ponto, nesse estágio, é onde essa grande maioria estiver vacinada. Então, nós vamos reduzir a possibilidade de contágio, que é o que já está acontecendo em alguns países, onde os eventos estão retornando, onde as pessoas estão circulando normalmente, e etc. Mais uma questão também muito interessante, e uma pergunta que se faz normalmente é: por que a gente pensou em desenvolver vacinas primeiro e não remédios para tratar a doença? Então, exemplo, a gente tem remédios que tratam a AIDS, mas não tem a vacina da AIDS ainda. Por que então a gente não buscou desenvolver remédios para o Covid-19 ao invés de buscar as vacinas? A questão é porque nós temos uma pandemia. Então, nós temos um crescimento exponencial de contaminados, de infectados e de mortos. Portanto, o medicamento, como um paliativo, como um curativo, ele não impediria a propagação da doença. Ele, em tese, trataria as pessoas doentes. É um pouco diferente. Existem medicamentos que estão sendo testados, alguns que tentaram ser trazidos, como foi o caso do Remdesivir, que é um remédio para o ebola, alguns antivirais que estão sendo customizados para o tratamento da Covid, como é o tocilizumab, e outras drogas, mas em níveis mais avançados. E tivemos, lá no início da pandemia, algumas tentativas muito frustradas, do ponto de vista científico, de utilizar medicamentos para outras finalidades para tratamento da Covid-19. E aí a gente vai lembrar de casos como a hidroxicloroquina, a cloroquina, a nitazoxamida, a ivermectina, falou-se em zinco, falou-se em vitamina D3. Nossa, eu vejo as pessoas falando: mas eu tomo vitamina D3, eu tomo vitaminas, então, se eu tiver com muitas vitaminas, bom seria isso, né? Os Estados Unidos é o país que mais consome vitamina do mundo e, por muito tempo, foi o campeão de mortes por Covid. Quer dizer, o fato de você estar com vitamina, você estar bem nutrido, é excelente para você lutar contra a doença, mas daí você dizer que você não vai se contaminar é diferente. Então, e aí, esses trabalhos que surgiram lá no começo, no ano passado, eles foram fomentados por resultados iniciais que não tiveram robustez, a chamada robustez científica. Então, esse apressamento de publicar trabalho, de se trazer soluções, ele acabou, digamos que, falseando algumas informações e criando expectativas que, infelizmente, elas foram abraçadas por muita gente. E aí eu falo especificamente da cloroquina. Eu ano passado, falei muito sobre isso, não só em lives, mas até em alguns programas na própria Band, um assunto que foi exaustivamente debatido e que a gente achou que isso teria terminado. O grande problema da cloroquina, além dela não ter efeito nenhum sobre o Covid-19, é o fato de que as pessoas se sentem seguras. Então, além de você não ter efeito, você se sente blindado com um remédio contra uma doença que, na verdade, não é. E isso não é uma palavra do Gustavo, isso não é uma palavra da política, isso é uma palavra da ciência. Mas eu li lá, onde você leu? Quem que publicou isso? Aliás, onde está publicado isso? Então, eu acho que, assim, nesse primeiro momento, trazer essas informações, Edi, aqui para a nossa discussão, sobre o surgimento. Aliás, é um surgimento de um vírus que já tinha protótipos anteriores, já tinha
modelos muito parecidos. Então, essa ideia de que ele foi produzido em laboratório também, ela não confere. Agora, pode ter acontecido, aliás, de ter havido uma contaminação acidental. Algum laboratório que estivesse pesquisando essa vacina para as outras variantes anteriores, para o SARS e para a MERS, ter tido uma contaminação e ter saído do laboratório. Aí é uma outra questão que me parece que está até em... A gente viu aí o encontro do G7 ano passado, né, semana passada, dos líderes mundiais, países mais ricos, e está se aventando essa ideia de que poderia ter acontecido isso, mas criado em laboratório, eu acredito que não. Então, inicialmente, eu tentei colocar aqui umas questões mais importantes e a gente vai batendo um papo agora, você trazendo aí as dúvidas, aquilo que as pessoas estão perguntando, que acho que fica mais dinâmico. Vamos lá, deixa eu abrir aqui as perguntas. Pessoal, quem quiser perguntar também pelo direct, também pode fazer as perguntas. A Vanessa está nos bastidores, me ajudando, porque não dá, né? Gustavo falou, a gente está ficando velho, da labirintite. Você ficar mexendo. Enquanto você vai lendo aí as perguntas, né? Eu queria também mandar, muita gente que está entrando aí, que a gente conhece, mandar um abraço aí para o meu amigo Edson Faco, para o Fábio Freitas, não, fora outras pessoas que entraram e não tive a oportunidade. Tem muitas pessoas, tem a galera toda que foram colaboradores da Racine, que estão aí também. Então, um beijão para todos, a queridíssima Racine. Então, tem bastante gente aí. Deixa eu só olhar aqui as perguntas e aí eu já vou te falar. Podemos falar sobre os testes enquanto isso? Por favor, vai falando que eu estou abrindo aqui, tá bom? Qual é o padrão ouro para identificar a Covid? Olha, a Kelly, aí um abraço para a Kelly, o Fábio também, muita gente chegando aí, muito obrigado a todos. Qual é o padrão ouro? PCR-RT. PCR-RT, aquele teste que é um pouco incômodo, que você coloca os suavezinhos, né? Suavezinhos é força de expressão, né? Estou sendo bonzinho. Né? Suave. Eu saí de uma Covid agora em maio, viu, Gustavo? Não foi fácil, não. Não é nada suave. Que bom. E aí você vai identificar, vai retirar o material. O Covid é um vírus de RNA, ele não é um vírus de DNA, e aí só para falar rapidamente, quando nós vamos fazer o PCR, nós temos que fazer o processo inverso, né? Esse RNA, através de um modelo laboratorial, ele passa a ser identificado como DNA. A gente consegue fazer o processo reverso, né? Seria mais ou menos a ação da transcriptase reversa que faz isso nos vírus de RNA também. Então, nós vamos fazer esse processo, identificar e positivar ou negativar. E é importante dizer que se você faz o teste de PCR, e é o chamado primer, né, que a gente chama esse DNA, se você faz o teste de COVID, PCR, ele dá positivo, dá positivo. Agora, se ele der negativo, pode ser um falso negativo. Por quê? Porque a concentração viral, essa grande quantidade de vírus, ela vai estar mais detectável por esse teste lá pelo 5º, 7º, 8º, 9º dia, mais ou menos. No primeiro dia, se você se infectou por Covid, no primeiro, segundo dia fizer um PCR, ele vai dar negativo, e você está com Covid. Entende? Então, o PCR, ele é padrão ouro, mas ele é padrão ouro, depende do momento. A mesma coisa os testes rápidos de farmácia. Você pode fazer o IgM, no teste rápido de farmácia, você faz o IgM e você faz o IgG. Né? Se você der um IgM positivo, muito bem, você está infectado, e se der um IgG negativo, é sinal de que a infecção está no início. Se der um IgM positivo e um IgG positivo, é sinal de que você está naquele momento de luta contra a doença, o momento que o seu organismo está investindo toda a imunidade, chamada imunidade inata, né? Ou se não, a imunidade envolvendo linfócitos tipo T, que é a imunidade celular, junto com a humoral, para tratar de vencer esse vírus. Se você o IgM tiver negativo e o IgG tiver positivo, é sinal de que o pior já passou. Você tem lá o registro de que você teve aquele processo infeccioso e você está em fase de vencer essa etapa da doença. Então, é importante a gente fazer essas distinções e acrescentar também agora os anticorpos neutralizantes, que são exames que estão sendo... Eu, anteontem, escutava uma famosa rádio aqui de São Paulo e, às vezes, fica um pouco preocupado com algumas informações que o jornalista dá ali incorretas, e ele dizia, olha, no Brasil estão chegando os testes de anticorpos neutralizantes, poucas empresas
quase nenhuma faz, é errado. Os grandes laboratórios estão fazendo anticorpos neutralizantes, existem kits hoje no mercado para você verificar qual a resposta, né, dos seus anticorpos, qual o percentual de neutralização do anticorpo diante da vacina. E eu vou emendando aqui, tá, Edi? Eu estou com as perguntas aqui já, tá? Pode ir. Porque o que tem acontecido? Pessoas que tomaram a vacina adoeceram. Pessoas que tomaram a vacina adoeceram, inclusive foram a óbito. E aí por quê? Mas eu tomei a vacina, veja a vacina, lembra, eficácia 50,4%, outra 70%, não é 100%. E a vacina, quando você toma, não é igual remédio para dor. E mesmo o remédio para dor nem sempre faz isso. Estou com dor de cabeça, vou lá tomar analgésico. Daqui meia hora, poxa, tirou com a mão. A vacina não tira o vírus com a mão. A vacina leva um tempo para fazer a ativação da imunogenicidade e para conseguir para conseguir demover o vírus, para conseguir eliminar a contagem viral capaz de provocar doença. Isso pode demorar 15 dias, pode demorar 20 dias, pode demorar até talvez um pouco mais. Aí, questão das 2 doses. Então, acho que é importante a gente lembrar disso. Fico à disposição aí para as perguntas. Acho que falei demais. Tomar um gole d'água para molhar a garganta. Ficaria aqui 8 horas ouvindo ou mais. Pois não. Mas ainda mais eu, que Pede agora uma estou no pizza. processo. Oh, fome! Uma pizza eu gostei. Vamos lá. Qual o processo que você está? Você está no processo? Eu estou no processo agora, depois da Covid, eu tive pneumonia viral. Então, assim, a tossinha que não vai embora, né? É uma tossinha seca, e eu nunca tive que usar bombinha, essas que asmático costuma usar. Estou usando a bombinha, e assim, mas estou bem melhor. Muito bom. Nós temos bastante gente acompanhando, hein? Tem muita gente da Fraterna também, e 50 pessoas aqui na live. Muito bom, muito bom. As perguntas estão chegando. A primeira pergunta foi: tomei a primeira dose da vacina. Preciso tomar a segunda dose, doutor Gustavo? Bom, sim. Eu só poderia dizer não se fosse uma vacina de dose única. Por exemplo, a vacina da Johnson, ela é uma vacina de dose única. Mas todas as vacinas que a gente tem hoje no mercado, 2 doses. Mas por que eu não vou tomar a segunda vacina? A segunda vacina, ela é um chamado reforço, porque poderia ter sido feita uma vacina só, poderia, o João Valentim lá de Bauru nos acompanhando, porque você poderia trazer reações adversas mais incômodas, você poderia trazer alguns efeitos colaterais de difícil manejo. Então, essa questão do espaçamento, veja que a vacina da Oxford, inicialmente, o aprazamento era 21 dias, aí ela passou agora para 3 meses. Então, se verificou que a primeira dose da vacina consegue resultados esplêndidos, mas precisa ter uma segunda dose de confirmação. Mesma coisa a Coronavac, só que a Coronavac são 21 dias, né? Então, sim, precisa tomar a segunda dose. Tome a segunda dose. Sim. A outra pergunta, já tive Covid, eu pego novamente? Ótima pergunta. No início, quando a Covid surgiu, olha como a ciência ela vai se retroalimentando do conhecimento e daquilo que está acontecendo na prática. Se dizia que não, porque eu criei imunidade. Mas hoje, nós temos as variantes. O SARS-CoV-2, o vírus causador da Covid-19, ele tem uma proteína chamada spike. Todo mundo já está cansado de ouvir falar dessa proteína, chamada proteína S. Mas vamos repetir aqui para as pessoas que, de repente, não entendem exatamente o que é isso. Essa proteína S é ela que se liga ao AC2, que é o receptor de enzima conversora de angiotensina tipo 2, no pneumócito nosso aqui no pulmão. Maravilha. Só que veja bem, essa spike, ela tem sítios que sofrem mutações. Esses sítios que são chamados RBDs, né? Receptor Binding Domain, esses sítios, as mutações, como foi a mutação agora, a primeira mutação britânica, agora tivemos a mutação da Índia, já temos a mutação da África do Sul. Então, essas mutações, elas levam à possibilidade de se contaminar de novo, porque elas vão provocar mudanças na transmissão. Felizmente, Edi, essas mutações elas estão afetando só a proteína spike. Por que eu digo felizmente? Porque aumentou a letalidade. Sim, aumentou. Ela está mexendo com a letalidade e a gente está conseguindo, as vacinas atuais estão conseguindo combater essa letalidade. O problema é se, sabe-se lá, Deus o livre guarde, essas mutações começarem a atingir outras partes do vírus. Aí o manejo fica mais difícil. Entendo. Então, vamos lá.
Cloroquina. Eu estou tomando a cloroquina, doutor Gustavo. Eu preciso tomar a vacina? Precisa tomar a vacina. A cloroquina é um medicamento usado. A cloroquina em si, como fármaco, ela é usada desde o século XVII, né? Pela população inca nas selvas do Peru, quer dizer, uma droga. Até então, um fármaco usado, depois usado no tratamento da malária, etc. Mas os resultados, infelizmente, eu gostaria de poder falar que os resultados da cloroquina são excelentes, eles são incipientes, eles não são robustos. Mas aí a gente ouve falar de pessoas que tomaram cloroquina e se curaram ou não pegaram a doença. Elas se curaram, porque se ela tomasse cloroquina, tomasse um copo de suco de laranja, elas se curaram da mesma forma. Foi o sistema imune delas que deu conta. Não foi a cloroquina. Entende? Então, tome a vacina, por favor. E se estiver tomando a cloroquina, muito cuidado, procure orientação médica. Eu diria para você não tomar a cloroquina, porque os efeitos indesejáveis é o de menos a cloroquina. Os efeitos colaterais que ela pode provocar, alterações de ondas T, alteração do intervalo QT, quer dizer, você pode ter um quadro de arritmia, uma coisa muito mais grave e que tem acontecido com uma certa frequência. Cuidado com a cloroquina. Quanto tempo uma pessoa que teve Covid deve esperar para tomar a vacina? Quanto tempo uma pessoa teve para tomar a vacina de Covid? Isso, de Veja, Covid. vai depender de qual foi o agravamento que essa pessoa teve. Vamos imaginar que eu tive Covid, fui assintomático, percebi ali porque fiz um exame periódico, então, em tese, eu não tive o agravamento da doença, eu não tenho um tempo X que eu preciso esperar, eu posso ir lá e tomar a vacina. Agora, se eu tive Covid e tive um quadro sintomático leve, com uma certa dificuldade para respirar, um pouco de apneia, quadro febril, etc., é importante que eu me restabeleça totalmente, porque quando eu tomo a vacina, na verdade, de novo, o que é a vacina? A vacina é um empurrãozinho no nosso sistema imune. A vacina é um fragmento do vírus que é jogado dentro do nosso corpo, morto, inativado, parcialmente inativado, para provocar uma resposta imune. Então, se eu acabei de sair de uma infecção por Covid, não estou totalmente restabelecido e tomo uma vacina, a possibilidade de eu ter um quadro pequeno de piora, ele é provável. Se for uma situação pior, onde eu tive um agravamento da doença, frequentei uma UTI, uma intubação, alguma coisa do tipo, aí tem que haver uma avaliação médica para ver se realmente é necessária a vacina ou se tem que se esperar alguns meses até que seja totalmente restabelecido o quadro. Mesmo depois de tomar a vacina, ainda corre o risco de precisar de intubação caso contraia o Covid novamente? Não, Infelizmente, porque... não. Peraí, sumiu. É isso, isso. É isso? Infelizmente, Isso. porque, de novo, a intubação, ela não é um remédio para o Covid. A intubação, ela é um procedimento médico que visa, digamos que, melhorar a qualidade respiratória, que você tem lá 60, 50, tem pessoas que são intubadas com 25% do pulmão. Depende muito da situação do agravo que acontece ali. Então, a intubação ela é utilizada para você melhorar a performance respiratória e, ao mesmo tempo, quando se usa aquelas drogas os bloqueadores neuromusculares, a pseudoanalgesia, é para você também, entre aspas, dar um descanso para o seu pulmão e fazer com que a máquina cumpra com as funções respiratórias. Houve um caso que o infectado perdeu o paladar. É mesmo assim? Depois de 4 meses, o paladar ainda não voltou. É, Isso acontece? acontece. As sequelas do Covid, a gente está descobrindo, Edi, quem está nos assistindo aqui hoje, elas são muito variadas. Você tem sequelas de alteração de olfato, porque o vírus ele penetra justamente por essa região, então ele danifica. O vírus, imagina, ele vai provocando machucadinhos, assim, ferimentos na mucosa, no pulmão. Quando ele faz isso no pulmão, as sequelas são difíceis, porque aquele tecido pulmonar que é elástico, que faz a respiração, ele fica fibroso. Então você começa a perder performance respiratória. Na região olfatória, essas machucaduras, essas ulcerações, elas vão danificando células que têm a função de prover o nosso paladar. Pode ser transitório, pode ser até definitivo, além de sequelas neurológicas também que a gente tem visto, infelizmente, em pessoas pós-Covid. É verdade que o tipo sanguíneo pode ser fator decisivo na reação do corpo ao vírus? Nesse momento, não. Existem trabalhos que estão tentando demonstrar isso, tentaram,
mas nesse momento ainda não. Então, uma outra pergunta é, além da perda do paladar e do olfato, pode também ocorrer perda de cabelos e zumbidos? Acho que é no ouvido. Boa pergunta. Sim, perda de Sim, cabelo. Sim, sim. muitos casos de perda de cabelo. Por que a É. perda de cabelo? E aí é muito fácil a gente entender. Porque toda vez que há um recrutamento do seu sistema imunológico, é como se fosse uma batalha que o seu exército vai ser movimentado. Então, essa força que é movida pelo organismo no sentido imunológico, ela vai enfraquecer alguns outros sistemas, ou ela vai trazer uma descompensação. Essa descompensação pode ser alterações dermatológicas, queda de cabelo, pode ser algumas alterações até mesmo Motoras. intestinais, motoras, mas a queda de cabelo ela é uma das questões que mais tem sido relatada devido a esse recrutamento. Isso acontece, por exemplo, muito com pacientes em tratamento de pneumonia hospitalar, pacientes que têm doenças autoimunes, lúpus eritematoso, etc., desse recrutamento imunológico, enfraquecimento e a queda de cabelo. Certo. Por que a vacina AstraZeneca para certas pessoas dá tanta reação? Boa pergunta. E a gente tem visto isso aqui em casa, aliás, tive um relato desse e tenho visto outras pessoas que têm trazido essa demanda. Eu tenho a impressão, pelo que eu tenho lido e pelo que eu tenho avaliado, a vacina da AstraZeneca, como eu falei, ela usa o tal do Trojan Horse, do cavalo de Troia. E ela usa um adenovírus de gripe do chimpanzé enfraquecido. Então, você, na verdade, está recebendo um adenovírus enfraquecido, mas é um adenovírus, e você está recebendo dentro dele uma partícula viral da proteína spike do coronavírus. Então, é muito provável que essas reações sejam como resposta a essa carga viral que você está recebendo. É como quando todos nós aqui recebemos a vacina da gripe, as vacinas do influenza, que é um outro tipo de vírus, a influenza não é coronavírus, normalmente também, quem toma a vacina da gripe fica como se estivesse quase gripado, porque você está recebendo ali uma gripezinha, essa é de verdade, gripezinha, uma mini gripe na vacina da gripe. Então você fica ali com sintoma febril, tosse. Então essa reação que tem sido relatada da Oxford, AstraZeneca, Fiocruz, ela é comum, provavelmente devido a essa partícula viral, esse vírus enfraquecido da gripe do chimpanzé. Provavelmente. Podemos acreditar, doutor Gustavo, em tratamentos precoces? Nesse momento, a gente não tem nenhum tratamento precoce. Então, a gente não pode acreditar, porque não existe nenhum tratamento precoce comprovado. Gustavo, mas e a ivermectina? E a nitazoxanida? E o zinco? E a cloroquina? E a vitamina D3? Nada. No way. Não tem nenhuma chance. Nesse momento, por que não tem chance? Porque, veja bem, os resultados, vou pegar o caso da ivermectina. A ivermectina é um vermelho, um antiparasitário. Maravilha. Só que, e a ivermectina tem um mecanismo até, eu diria que, até mais viável do que da cloroquina. Porque a cloroquina se fala em alteração do pH, mas eu estou pensando em protozoário, vou usar um remédio que altera o pH de protozoário num vírus. Mas é uma coisa assim meio fantasiosa. A ivermectina, ela interfere no mecanismo da importina, que é uma proteína que vai impedir a replicação do vírus. Então, isso in vitro da ivermectina, um estudo feito, aliás, pelos australianos, foi sensacional. Qual é o problema da ivermectina? Que para você reproduzir os efeitos in vitro, para quem não conhece, não sabe o que a gente está falando aqui, in vitro é quando você faz o teste em laboratório, num tubo, numa placa. Agora, para você reproduzir o estudo in vitro da ivermectina, as doses necessárias no ser humano seriam tão altas que o nosso sistema fisiológico não daria a carga de absorver, distribuir, metabolizar e excretar. É impossível a dose proporcional para ser humano. Então, hoje não tem tratamento precoce. Mas se eu tomar muita água, se eu tomar muito sol, se eu me alimentar muito, se eu tomar vitamina, não tem relação, não tem relação. Pessoas fortes, atletas, estão se contaminando, estão morrendo, pessoas Pessoas jovens, sem jovens comorbidade. sem comorbidade, exatamente. Infelizmente, muitos casos. E eu quero aproveitar a oportunidade, eu tive um caso na minha família, da minha sobrinha de 23 anos, que faleceu de Covid, 23 anos, sem E a minha comorbidade. prima de 24 está entubada. Então, gente, Tem, é isso. Forte, sabe? Forte,
uma vida ativa, não fumava, não usava droga. Ou seja, esse é o vírus. O vírus, depois do dia 11 de setembro de 2001, tinha vírus lá embaixo do World Trade Center. Depois da explosão de Fukushima, tinha vírus. Vírus e bactéria são seres que têm uma propriedade de sobrevivência muito maior que a nossa. Embora o vírus seja uma coisa tão banal, o vírus, a estrutura de um vírus, o coronavírus tem 225 nanômetros. Chega a ser quase 1000 vezes menor que o núcleo da nossa célula. Então, em termos de estrutura morfológica, ele é um vírus, sabe, que seria inofensivo do ponto de vista da sua anatomia, da sua morfologia. Mas a capacidade dele de mutação, ele é parasita. O vírus, muitos cientistas até dizem que o vírus é um ser, ele é um ser, não exatamente um ser vivo, porque ele precisa de uma célula humana, de uma célula, para ele se reproduzir, para ele sobreviver. Por isso a importância de acreditar e seguir a ciência, né? Exatamente, a ciência. Existe uma vacina melhor que a outra? Eu tomei o Coronavac. Aí tem uma outra pergunta que diz assim: já podemos afirmar que uma vacina é mais eficaz que a outra? Então já dá existe diferença entre as vacinas. Eu acredito que no decorrer aí dos meses ou do próximo ano, a gente vai tendo performances melhores, porque a primeira vacina foi feita com cepas da doença lá no começo, então cepas que não tinham variantes, aí as próximas vão sendo feitas com as variantes, igual a vacina da gripe, a cada ano vai se renovando. Então essas vacinas, elas tendem a ser cada vez mais efetivas. Se a gente pegar as vacinas que tem hoje disponíveis, a vacina Oxford, a vacina do laboratório Gamaleya Institute lá da Rússia, a gente pegar a vacina da Johnson, a vacina do Coronavac, a Pfizer, desculpa, elas têm resultados iniciais diferentes. Assim, a eficácia varia. A vacina da Pfizer, ela tem uma eficácia superior se comparada à Coronavac nos sintomas leves, mas não significa que ela seja melhor do que a Coronavac, porque os resultados depois para pacientes em estágio mais avançado, essas performances elas vão alterar também. Então não dá para dizer que vacina, desculpa, que a vacina seja melhor do que essa ou do que a outra. O importante é se vacinar, né, Gustavo? É muito incipiente a gente dizer isso hoje, né? Porque eu vi muito na UBS, que eu fui por conta da Covid, as pessoas elas estão escolhendo, né? Eu vim aqui, mas eu não quero tomar a Pfizer, eu quero tomar a Coronavac. E agora está acontecendo um movimento em São Paulo que as pessoas querem tomar da Pfizer, porque a Pfizer é a vacina aprovada nos Estados Unidos. Então eu estou pensando que quando eu for viajar, se eu tenho a Pfizer, eu vou entrar. Então, e aí deixa de tomar Coronavac. Tem pessoas que hoje vão no posto e parece que estão numa pastelaria. Tem pastel de carne, de queijo, de palmito. Né? Então, qual vacina tem? Como assim qual vacina? Tem vacina, amigo. Qual vacina? Há um ano não tinha nada. Então tem a vacina. Tome a vacina, receba a vacina e os resultados serão muito bons, independente da vacina. Alguém colocou amanhã é a minha primeira dose, viu? Uhul! Amanhã é a minha primeira dose. Parabéns. Só não vai fazer uma coisa que as pessoas têm feito, que é pegar o cartãozinho da vacinação e tirar foto e mostrar o cartãozinho inteiro. Cuidado com isso. Os dados. Porque você tem dados seus ali, dados parte privados seu. E pessoais. As pessoas têm feito isso, pessoais. Tira a foto do cartão, mas tampa, edita a foto, né? Mas enfim, isso não tem nada a ver comigo. Cadê a outra pergunta? Tá vindo muita pergunta, hein, Vanessa? Fator genético está relacionado com a facilidade de contaminação do vírus? Não, para esse vírus não. Para o vírus SARS-CoV-2 não. É verdade que quem não teve reação à vacina são pessoas que já tiveram Covid? Também não. Isso, da mesma forma que eu disse que a vacina da AstraZeneca, da Oxford, tem dado reação diversa, tem pessoas que tomaram a vacina da Oxford e não tiveram reação diversa. Então, isso é um mecanismo que não dá para a gente explicar. Porque tem pessoas que tomam vacina para gripe e se sentem super bem. Tem outras que ficam assim, bem abaladas pela vacina 2, 3 dias, né? Isso depende do organismo, né? Depende de cada do um também. Exatamente. Estou tomando azitromicina, dexametasona, cetoprofeno. Estou tomando para combater o Covid e bebendo muita água. Vai fazer efeito, doutor Gustavo?
Não. Bom, o que vai fazer efeito assim, você não vai ter uma dor de garganta, provavelmente causada por bactérias, você tomando azitromicina, bebendo muita água, os seus rins agradecem, né? A gente precisa beber bastante Dexametasona? água. Dexametasona é um corticoide, que na verdade, se você tomar sem indicação, vai diminuir a sua imunidade, porque você está se automedicando. Então, assim, aproveitando, eu acho que até alguém escreveu aí sobre automedicação, não se automedique. A azitromicina, ela combate vírus. A azitromicina é um antibiótico da categoria dos macrolídeos, junto com a claritromicina, com a eritromicina, vai atuar na fração ribossômica de uma bactéria, não tem nada a ver com vírus. Gustavo, mas por que as pessoas têm Covid e tomam azitromicina? Porque como o Covid promove uma infecção viral que danifica o pulmão, abrindo portas para bactérias também fazerem o mesmo, então a medicina coloca a azitromicina como um antibiótico profilaxia para uma infecção bacteriana oportunista em quem tem a infecção pelo coronavírus. E a dexametasona para diminuir o processo inflamatório. E a mesma coisa o cetoprofeno. Mas daí tomar sem indicação e sem ter a doença, Não. besteira. Professor, estou em tratamento em combate ao vírus. É um desconforto insuportável que tenho, são ardência nas vias respiratórias, dói bastante, como se estivesse inalando fumaça. O que eu faço? Já estou em uso de corticoide nasal e persiste o desconforto. Bom, se ela está em tratamento, assim como quem perguntou sobre a azitromicina, claro que se tiver em tratamento vai tomar. O protocolo tem sido esse. A pessoa vai positivo PCR, aí o médico, como profilaxia, ele indica. Aí tudo bem. Deu teste positivo, azitromicina, dexametasona, algum anti-inflamatório não esteroidal, tudo bem. E no caso dessa pergunta, esse desconforto, ele tem que ser monitorado, ele vai ter que ser trabalhado com essas drogas, tem que se averiguar a saturação de oxigênio. Saturação. Então, frequentemente fazer isso. Tem aparelhos portáteis que você compra, mas também não virar uma neurose, sabe? Eu tenho um grande amigo meu que, cara, de meia em meia hora, né? Tava igual a telecena, de hora em hora, né? Tava ali fazendo, monitorando a saturação de oxigênio. Então, a saturação tem que ser monitorada. Esse ardor que ela sente é o vírus, né? O ardor que você sente é o vírus que está ali incomodando mesmo, mas aí a contagem dele vai diminuindo. Lembra que eu falei do quinto ao sétimo dia, ele está em concentração maior, depois vai diminuindo essa ardência agora. Se a tua saturação cair muito, chegar a níveis ali próximo de 92, 93, aí é importante procurar novamente o médico, porque você pode estar num processo ali de uma piora, e aí quanto antes ser medicada e colocar ali um cateter de oxigênio, não entubar, né? Ali uma máscara pode auxiliar bastante. Tem circulado vídeos de pessoas vacinadas com Coronavac que ficaram com um certo magnetismo no corpo. Isso procede? Magnetismo, como assim, imã, positivo com negativo? Ela não disse, não falou. Com um Talvez o certo magnetismo, magnetismo no corpo. talvez o magnetismo, pegando um pouco da sua fala inicial, seja a espiritualidade, né? Então a pessoa toma vacina, ela fica espiritualmente mais leve, ela se sente bem, então ela fica magneticamente bem. Deve ser esse Está magnetismo. estudado, hein? A Estudou aura. sobre o assunto. Uhum. É, Bom, deixa eu ver outra pergunta. Tenho amigos que tiveram casos na família, mas não foram contaminados. Existe algum estudo sobre o porquê isso ocorre? Por que alguns não são contaminados mesmo expostos? é bem interessante. Talvez, aí, assim, a gente tem a imunidade chamada inata e a gente tem depois a imunidade celular, que, como consequência, quando ela não responde bem, que é o linfócito T, a imunidade humoral. A imunidade inata, ela pode dar conta de casos como esse. Muito provavelmente pessoas que não tiveram, eu felizmente não tive, espero não ter. Pode ser que eu tenha tido contato, pode ser não, eu tive contato com pessoas que tiveram, mas eu estava com a máscara, ou eu passei álcool em gel, mas, veja bem, em algum momento a gente acaba se esquecendo, a gente acaba Coloca a mão no nariz, no coloca a mão no olho. nariz, no olho, exatamente, ou põe a mão numa superfície, ou é um talher que você pega num restaurante que não foi devidamente lá. Então, olha, o corrimão do metrô. Então, existem casos, sim, são incógnitas. Eu gostaria muito de poder responder essa pergunta, mas a gente não consegue ainda saber por que pessoas que têm a doença não transmitem para outras, ou as outras pessoas não acabam sendo contaminadas. Você sabe que tem casos de pessoas idosas que são contaminadas, e aí contaminam pessoas mais jovens dentro da própria casa. O jovem adoece e o idoso não, sendo que o idoso é mais suscetível.
Então, é A minha difícil mãe teve explicar. Covid e ela passou para mim. Ela ficou super bem e eu Pois é. quase morri. É, Sabe, vamos assim, viajar um pouco na maionese, né, em termos científicos. Como nós temos 7 tipos de coronavírus, e desses 7, 3, um deles é o SARS-CoV-2, os outros 2 já passaram pela humanidade, que é o SARS e a MERS, sabe-se lá se a gente já não se contaminou ou a gente já não teve contato e produziu ali algum tipo de resposta que está servindo como blindagem agora. vai Pode ser, saber. pode A ser. outra pergunta é 5 minutos, hein, gente? A outra pergunta é: a vacina da Covid futuramente vai ser anual, doutor Gustavo, como o H1N1? Muito provavelmente será anual, com reforços que serão feitos periodicamente. Já se tem trabalho sobre isso. Não a fake news que se fala aí que a Coronavac vai ter uma terceira dose, não, mas certamente a gente vai precisar sim fazer um reforço, né? É, Espera-se que seja anual, mas pode ser bianual, enfim. Mas, sinceramente, eu acredito nessa possibilidade. Depois de tomar a vacina AstraZeneca, ele testou positivo. Pode ter sido em função da vacina? Não, pode não ter sido em função da vacina. Pode ser que ele tenha tido contato com alguém que já tivesse ele ter se contaminado e ele então testou positivo naqueles dias ali, 3, 5, 7 dias depois. Então deve ter se contaminado. A possibilidade da vacina contaminar é inexistente, de contaminar a ponto da pessoa adoecer porque você está recebendo um vírus inativado. Você está recebendo uma partícula do vírus que não vai conseguir ter ação do vírus. Então, a possibilidade de se contaminar pela vacina, não. E a secreção no olho ela é normal? A secreção no olho ela é decorrente do próprio processo, que a alteração respiratória, que a coriza que é produzida no começo, isso é normal, faz parte do contexto dos sintomas iniciais, e não é em todas as pessoas também. Tá. Eu acho que acabou as perguntas, pelo menos tem Já? muitas. É que daí a Vanessa ela foi filtrando aquelas que foram Ah, mais Vanessa. as perguntas que foram as relevantes, não, mas aquelas que as pessoas mais perguntaram. Então, daí ela deu uma filtrada. Agora, tem uma pergunta aqui que me chamaram agora pelo Lattes. Deixa eu só dar uma olhada. O que foi que a pessoa escreveu? Uma pessoa que teve coronavírus e se recuperou ainda pode transmitir o vírus? Pode, pode. Ótima pergunta. Por quê? Porque ela se recuperou e ela faz o teste e ela negativou. Só que ela carrega partículas virais ainda no corpo dela, principalmente na região da narina, na boca. Então, essas partículas podem contaminar outras pessoas. Tá certo. Vanessa, fechou o lojinha ou tem mais pergunta? É. Fechar o lojinha, senão o Gustavo nunca mais volta, hein? Não, que isso. Deixa gravado aí para a turma assistir depois, né? Vai ficar no nosso canal do YouTube. E aí depois a Vanessa edita o vídeo, passa para lá e aí a gente transfere e encaminha para mais pessoas, né? Muita gente não tem o Instagram também, né, É, Gustavo? é. E aí para deixar acessível para outras pessoas também. É possível saber se foi contaminado mesmo sendo assintomático através de algum exame? Qual o Sim, prazo? sim. Não, hoje os exames sorológicos para identificar, assim como você identifica a sorologia de hepatite, outras doenças virais, é possível sim você saber. Se você Tá, tem o anticorpo reagente, né? entendo. Como o vírus é mutante, as vacinas terão que serem atualizadas? Muito Serão atualizadas. provavelmente. Essa É, pergunta, e eu te respondi ela agora há pouco, e claro que depende, a vacina depende do mecanismo que a vacina vai ser feito, como que vai ser a dinâmica. Olha que interessante, né? Há 6 meses não se falava em vacina feita com ovo. Aí agora o Butantan já conseguiu desenvolver uma vacina à base de ovo, que é a mesma base que a gente usa para fazer a vacina da gripe. Então isso é bom, porque barateia, e as pessoas vão ter mais acesso à vacina, né? sim. Há risco se a pessoa tomar a vacina estando contaminada pelo coronavírus? Ela está infectada, vai e toma a vacina. Não, aí que tá, ela precisa, a vacina deve ter algum resultado positivo, é para isso que existe a vacina. Idealmente é tomar a vacina sem estar contaminado, mas lembrando que a vacina, ela tem perfis de eficácia
nos diferentes estágios da infecção pelo coronavírus. Então, no estágio leve, esse 50,38 se for a Coronavac. Em estágio mais avançado, chega a 80%. Depende muito, a Pfizer já tem outros números um pouco melhores. Então, não há nenhum problema. A vacina, ela meio que vai servir também para remediar essas situações, nesses casos onde a pessoa já está contaminada. Porque às vezes a pessoa está sintomática e não sabe tomar vacina. Isso. Então, o medo é esse, né? Exatamente. Tá. É isso. Estou tomando... Bom, aqui eu acho que é uma pergunta que foi lá em cima, mas nesse caso, a pessoa... estou tomando azitromicina, dexametasona, cetoprofeno, e estou tomando para combater a Covid. Então, está infectado e bebendo muita água. Vai fazer efeito? Você respondeu lá em cima. Sim. Só uma dica para ela, né? A azitromicina tem que tomar mesmo com muita água e longe da refeição. Isso o médico normalmente não fala. A azitromicina tem que tomar 1 hora antes ou 2 horas depois. Não tome azitromicina perto da comida. Você diminui em quase 30% a biodisponibilidade. Não tem nada a ver com Covid, mas é só uma dica farmacêutica, né? Azitromicina com muita água e longe da comida. Perfeito. Gustavo, acabaram as perguntas. Se a gente não parar aqui, vai ficar até meia-noite, entendeu? Mas eu quero aqui, em nome da Fraterna, te agradecer muitíssimo, agradecer a todos que participaram conosco dessa live, mais que especial, porque é o retorno do Gama, o Gama num novo formato. O Gama, quem sabe ele não tem esse formato agora 100% online, para a gente conseguir atingir mais pessoas, que eu acho fundamental. Quanto mais pessoas nós conseguirmos atingir, informar, para que as pessoas também possam se prevenir, porque a prevenção ela é fundamental. Tantas outras doenças que, se você puder se prevenir, né, você consegue aí ter uma qualidade de vida melhor. Então, eu quero agradecer a todos que estiveram aqui conosco. Tivemos 51 pessoas direto aqui nos assistindo. Agradecer ao Dr. Gustavo pelo carinho, por estar conosco. Viva a ciência, né? A ciência nunca foi tão falada como agora, né? Do ano passado para cá, e ela merece ser valorizada, né? São 3 profissões que eu falo: cientistas, professores, profissionais da saúde que ficam na linha de frente, que a gente nunca valorizou tanto. Então, muitíssimo obrigada por você estar conosco, viu, Gustavo? E com certeza eu vou te trazer de volta para outros assuntos, agora que você me deu a brecha. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. É sempre um privilégio poder compartilhar um pouco as informações, discutir, aprender também, por que não, né? Deixo o recado aqui final. Vacine-se. As vacinas, felizmente, para nós aqui no estado de São Paulo, quem não é do estado de São Paulo, talvez demore um pouco mais, mas as vacinas chegaram finalmente, as pessoas estão sendo vacinadas, as pessoas com idades agora inferiores, né, pessoas sem comorbidade. A gente está tendo até a xepa da vacina. Ontem em São Paulo teve uma xepa para pessoas acima de 18 anos, ali momentaneamente. Então, vacine-se. Não deixe de se vacinar, não deixe de usar a máscara, não deixe de usar... mas eu ouvi alguém dizendo... Quem disse? Esse alguém que diz tem propriedade científica, médica, para poder falar sobre não use a máscara, higienize as mãos, álcool em gel, acredite na ciência. Tem uma frase do Oliver Wendell Holmes, médico canadense, que dizia: se todos os remédios que nós usamos fossem jogados ao mar, seria um benefício para a humanidade, mas seria uma maldade para os peixes, que é o lado ruim do medicamento. Mas eu quero dizer que o medicamento mostra-se, a vacina pela ciência, como um elemento que nós temos. E lá em 1918, quando a gente teve aquela famosa gripe espanhola, que dizimou lá milhões e milhões de pessoas, a letalidade era só 2%. E por que morreu muita gente? Porque não tinha vacina. Agora que nós estamos com uma pandemia com uma letalidade maior, e agora a gente tem vacina, menor, aliás, agora a gente tem vacina. Então, vamos acreditar no que a gente tem, nas vacinas, o isolamento quando necessário, a higiene das mãos, a máscara, e acreditar na ciência, acreditar nos cientistas. Muito obrigado. Com certeza. Lá em 1890, Gustavo, Allan Kardec disse o seguinte, lá em 1890, se um dia a ciência provar que o espiritismo está errado, devemos ficar com a ciência. Então, vamos confiar na ciência. Gustavo, muitíssimo obrigada mais uma vez.
A todos vocês, muito obrigada. Até a próxima. Lembrando que o Gama vai ser uma vez por mês. E aí, todas as sextas-feiras, às 19 horas, tá bom? Obrigada. Muito obrigado. Um abraço a todos. Um abraço. Tchau, tchau.